Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel. Abra a tua Bíblia comigo então lá em Atos capítulo 16, verso 16. Vamos ler a palavra do Senhor. Certo dia, indo nós para um lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os ao magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Vamos orar. Pai, Deus, é sempre uma responsabilidade, Senhor. É com temor e tremor que estamos diante da Tua palavra, Senhor. Mas Deus, é um privilégio enorme poder pregar a Tua palavra, poder compartilhar aquilo que o Senhor coloca em nossos corações. Pai, todos nós aqui, Senhor, precisamos ser instruídos por Ti. Queremos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento da Tua palavra. Deus, ensina-nos, fala conosco naquilo que precisamos ouvir, Senhor, além daquilo que nós queremos ouvir. Que o Teu nome seja exaltado neste lugar. Que o Senhor Jesus caminhe livremente nesse lugar. Que o Espírito Santo de Deus encontre corações fiéis e adoradores nesta noite. E que esta palavra, Deus, possa ser compartilhada lá fora. Que vidas, Senhor, sejam salvas através das nossas vidas. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Essa semana Deus tem falado muito forte ao meu coração sobre 3 verdades importantes para nós vencermos essa terra. Confiança é uma delas, ocupação é a outra, e a terceira verdade é o esforço. Você tem com certeza um sonho para realizar. Você, amanhã é segunda-feira, muita gente não gosta da segunda-feira, mas a segunda-feira é uma oportunidade que Deus nos dá para nós começarmos a nos envolver com sonhos que Deus nos deu, com propósitos, com sonhos que nós temos, investirmos tempo e dedicação naquilo que nós podemos fazer, nos talentos que nós recebemos do Senhor. A palavra de Deus diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso significa que não importa a área que você está atuando, seja profissional, não importa o que você vai realizar na tua vida, tudo que nós temos vem do Senhor. A força para levantar amanhã vem do Senhor. O entendimento que nós teremos amanhã sobre certas situações que acontecerão, o discernimento, o conhecimento, a sabedoria, tudo vem do Senhor. O ar que nós respiramos vem do Senhor. A saúde que nós temos vem do Senhor. Então amanhã é uma oportunidade que o Senhor vai nos dar a todos que levantarmos. E para nós vencermos, nós vamos ter que confiar primeiramente em quem? Em Deus. Primeiramente em Deus. Confiar plenamente no Senhor.
Porque aquilo que Deus vai realizar em nossas vidas, nós não faremos sem Ele. Nós não conseguiremos realizar sem Ele. Aquilo que Deus tem para nós é grande. Deus é um Deus de coisas grandes, quem crê nisso? Deus é Deus de grandiosidades. Deus é Deus de milagres, diz a palavra do Senhor, de maravilhas. Ele usa pessoas, Ele conta conosco, Ele espera que a gente se envolva, Ele nos dá conexões, Ele espera que nós tenhamos comunhão uns com os outros, porque a palavra do Senhor diz que é bom e que é suave que os irmãos tenham comunhão. Então tudo o que Deus vai realizar em nossas vidas, é necessário tudo isso, é necessário envolvimento, mas é impossível abrir mão de Deus para realizarmos o grandioso que Ele tem para nós. Então é necessário confiar, meu irmão, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O primeiro passo do homem, da mulher, que quer andar pelos preceitos da palavra de Deus e que quer romper em Deus, receber do Senhor aquilo que de grandioso tem no seu coração, o primeiro passo é ele confiar em Deus, ter fé no Senhor. Porque aqueles que de Deus se aproximam precisam crer que Ele existe. Hoje você não saiu de casa para vir num clube social, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você não saiu de casa para ouvir o Fernando falar, eu tenho certeza disso. Você saiu para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida, para ouvir uma instrução da parte de Deus para a sua vida. O Fernando aqui é um mero mensageiro, alguém que recebeu a palavra para passar para você, alguém que serve como um instrumento, mas não é aquele que pode realizar. Você chegou aqui porque Deus te trouxe nesse lugar. A palavra nos ensina que é o Senhor que edifica a sua igreja. Essa igreja lotada hoje é o sinônimo do Senhor edificando a sua casa. Então você precisa confiar que o Senhor existe, mas confiar mais do que nos cultos. Amanhã, quando surgir uma dificuldade, um problema, ou durante a semana, essa palavra está muito forte no meu coração, porque eu creio que Deus quer falar algo muito importante para a igreja. Como mensageiro, eu creio que Deus quer que eu passe essa palavra. Nós já estamos entrando no mês 5, hoje é dia 27 de abril, mês 4 já encerrando. Quantas coisas já aconteceram? Já estamos no mês 5, logo estaremos na metade do ano. E muitos de nós já fizemos planos lá em janeiro, naquela virada do ano, quando todos fazem planos. E até agora, aquilo que nós desejamos, nos planejamos, talvez não tenha acontecido ainda. E tem gente que já está desanimando, tem gente que já está desistindo, tem gente que já está se desiludindo com as promessas de Deus. E Deus está dizendo para você nessa noite: confie em mim, confie na minha promessa, confie na minha palavra, confie naquilo que eu coloquei dentro do teu coração. Quem sabe não foi na virada do ano, quem sabe já faz alguns anos que Deus colocou algo dentro do teu coração. Continue confiando no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra na sua vida, em nome de Jesus. Continue crendo. Deus está dizendo: aquele que vem a mim tem que crer que eu existo, e ter a certeza que eu sou um abençoador, eu sou o galardoador daqueles que me buscam. Se você veio buscar ao Senhor nessa noite, se foi a Ele que você veio buscar nessa noite, creia que o Senhor vai te abençoar, vai abençoar a tua casa, vai abençoar a tua história, em nome de Jesus. Confia no Senhor. Confia. É um passo muito importante. O outro passo é se ocupar com Deus, se ocupar com a palavra do Senhor, se ocupar com o sonho que Deus colocou dentro de você. Deus me fez um pregador da palavra. Eu nunca imaginei que eu seria um pregador da palavra. Eu imaginei ser um empresário que fosse prosperar muito para abençoar a igreja. Eu sempre pensei isso. Só que Deus me fez um pregador. A outros Deus quer fazer dele um empresário mesmo, alguém próspero nessa terra, um profissional que possa crescer, que possa romper, que possa ir além, que possa fazer
acontecer, porque a Bíblia diz que Deus separa, mostra a diferença entre justo e ímpios, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus faz isso, Deus quer fazer isso com você, mas é necessário que, além de confiar em Deus, você ocupe o seu tempo dedicando-se àquilo que Deus tem para você. É uma profissão, descubra tudo que esta profissão é capaz de fazer. Estude tudo sobre a profissão que você vai entrar. É um negócio, descubra tudo que este negócio pode realizar, aonde você pode ir, como você pode romper, ocupando-se com Deus e em Deus, com aquilo que Ele tem colocado dentro de você, ocupando-se com as coisas do Senhor. Porque quando nós nos ocupamos com aquilo que nós precisamos fazer, isso não significa que nós temos que abrir abrir mão das coisas que Deus quer que a gente faça na sua obra, pela sua obra, pregando a sua palavra, anunciando a sua palavra. Talvez essa semana Deus vai te colocar numa mesa de negociação de algo grande. Não se esqueça que, além de ser um negociador, você é um embaixador do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Que você, nessa mesa de negociação, fique atento à voz do Espírito Santo de Deus, porque em algum momento Deus vai te dar uma oportunidade de você dizer a quem você pertence, honrar quem você pertence. Não existe, meu irmão, lugar que nós cristãos pisamos nessa terra que nós não estejamos sob uma missão. Nós estamos numa missão aqui nesta terra. A missão é esvaziar o inferno e povoar o céu. A missão é ganhar almas, porque isso é ser sábio. Isto é o que nós vamos levar e apresentar diante do Senhor. Isto é o que nós faremos nessa terra enquanto aqui estivermos. E isso nós fazemos quando? Quando nós estamos caminhando por ela, fazendo negócios, dirigindo no trânsito, levando o filho na escola, caminhando no supermercado, encontrando pessoas no meio da rua. A Bíblia diz que nós somos luz. Este mundo está em trevas, este mundo está perdido. As pessoas não sabem para onde vão, o que vão fazer, o que elas vão ser daqui para frente. As pessoas estão desesperadas, as pessoas estão se suicidando, as pessoas estão se enfiando dentro de casa, no fundo de uma cama. O problema não conseguem resolver, a ansiedade, a desilusão. E nós, ocupados com Deus, ocupados com a vontade do Senhor para a nossa vida, podemos ser aqueles que vamos resgatar essas pessoas. Então é algo que o Senhor tem feito arder dentro dos nossos corações, nos ocuparmos com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor para a nossa vida. Ocupação em Deus, ocupação com o ministério que Deus te deu, aonde você pisar. O terceiro ponto importante é o esforço. Esforço. Jesus já começou dizendo que para entrar no reino de Deus é necessário esforço. Ele disse: esforcem-se para entrar pela porta que é estreita, porque muitos vão tentar entrar e não vão conseguir, Jesus disse. E olha que Jesus está dizendo que muitos que fizeram um certo esforço não vão conseguir. Agora imagina aquele que não faz esforço nenhum. Imagina aquele que na primeira oposição, porque esforçar-se é ir contra alguma coisa, é empurrar, é fazer uma força sobre-humana contra algo que vem contra você. Você se esforça no sentido de entrar por esta porta, e muitos ainda se esforçam, mas desistem. O Senhor está dizendo para você: não desista, não para. Esta semana, talvez este meio de ano já, você está pensando em desistir do que o Senhor colocou dentro de você. Não desista, continue se esforçando, porque Deus vai honrar a tua vida nessa terra. Continua. Eu tenho observado, meu irmão, nós estamos com 1 ano de igreja, e eu tenho observado irmãos que chegaram há 1 ano atrás nessa igreja, com problemas graves, vida virada de cabeça para baixo, e no meio desta trajetória de 1 ano, várias vezes pensaram em desistir.
pensaram em voltar atrás. Mas graças a Deus, o Espírito Santo de Deus trouxe a eles palavras que fizeram eles entenderem, e eles foram se esforçando, foram se aplicando. Quando estavam fracos, pediam oração, buscavam ajuda, vinham para a igreja, isso é importante, se alimentavam da palavra. E hoje nós estamos vendo, meu irmão, dando a volta por cima, Deus agindo, as coisas mudando, Deus transformando. Hoje eu recebi no e-mail, lá no Face, está lá na minha página, um testemunho de uma irmã aqui da igreja, da Andressa, que testemunhando sobre aquilo que ela fez um voto com Deus assim que ela chegou na igreja. Eu não sei se ela está há 5, 6 meses, mas ela fez um voto com Deus dizendo que ela precisava de um emprego, estava com sérias crises, fez um voto até no valor do salário, fez tudo de acordo como ela queria. E hoje ela estava testemunhou lá no Face, dizendo que Deus fez tudo o que ela pediu e mais, deu um salário maior do que ela havia pedido. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel com aqueles que são fiéis a Ele. Deus é fiel com aquele que se esforça. Eu tenho certeza que durante esses 6 meses, ela não pediu para o Senhor e ficou de braços cruzados. Ela deve ter batido em muita porta. Ela deve ter andado muito. Ela deve ter até escolhido, porque Deus, quando Ele abre portas maravilhosas, meu irmão, Ele faz mais do que nós pedimos ou pensamos. A bênção do Senhor é transbordante, diz a palavra de Deus. As bênçãos dele enriquecem e não acrescentam dores. Filhos de Deus, quando Deus abre a porta, Ele chega a botar na frente assim: escolha, meu querido, qual que tu quer? E ela escolheu, e ela está abençoada, e ela está feliz, e ela está testemunhando, ela está contando para as pessoas que vale a pena servir a Deus, que vale a pena ficar firme, que vale a pena se esforçar. O nosso maior exemplo, o nosso modelo, a pessoa principal da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é Jesus Cristo. Ele é o nosso principal modelo. Quinta-feira eu comecei aqui pregando uma palavra lá em Mateus 12, que mostra Jesus Cristo trabalhando firme no seu propósito. Deus lhe deu um chamado, uma missão, e ele permaneceu nessa missão, confiando plenamente. Ele confiava. Lá em João 13 a Bíblia diz que Deus, João quando escreve, diz que Deus havia lhe dado toda a autoridade sobre todas as coisas, e Jesus sabia disso. Ou seja, ele confiava. Confie, meu irmão, porque eu tenho certeza que você tem algo colocado do Senhor dentro de você. Você tem uma semente de Deus dentro de você. O próprio Espírito que nos mantém vivo é o sopro de Deus dentro de nós. Então confie, acredite no teu sonho, acredite, continue perseverando nele. Jesus, o nosso modelo, confiava. E não pense que a vida era fácil, porque não é. Jesus tinha uma forte oposição, pessoas contra, pessoas tentando matar ele, pessoas tentando apedrejar ele. De quantas armadilhas Jesus fugiu, só que ele não parava. Jesus não desistia, ele sabia aonde ele ia chegar, e ele confiava no seu talento, ele confiava no seu dom, ele confiava nas suas habilidades. Hoje as pessoas, meu irmão, estão tendo sérios problemas com isso, porque o mundo lá fora está nos apresentando um modelo que é inatingível. Modelos hoje de sucesso, de perfeição, de pessoas que dão certo, são modelos inatingíveis, meu irmão. São modelos fantasiosos. E aí a gente olha pra gente e começa a pensar: tá, e eu, o que eu sou? Sou o vice-treco do subtroço? Não, meu irmão, você é imagem e semelhança do Altíssimo, diz a palavra do Senhor. Você não vai vencer porque você tem um projeto de Deus. Você já é mais do que vencedor porque você nasceu, é o que diz a palavra do Senhor. O fato de nascer já te faz mais do que vencedor. Uma disputa, meu irmão, enorme, e você está aqui porque Deus tem algo maravilhoso. Então confia nisso, confia. Jesus confiava, e todos aqueles contra ele, as pessoas se levantando, e Jesus fazendo aquilo que era bom, mesmo assim recebia condenação, ataque, recebia muitas vezes pessoas invejosas contra ele, pessoas se levantando contra o ministério dele.
Isso acontece conosco, meu irmão. Às vezes o inimigo percebe antes de nós o talento que nós temos. Às vezes o inimigo da tua alma, o teu adversário já descobriu o talento que você tem e você mesmo não descobriu. Por isso que tem tanta gente nas drogas, por isso que tem tanta gente nos vícios, por isso que tem tanta gente depressiva, por isso que tem tanta gente sofrendo, porque o inimigo já viu o talento dele e quer matar aquela vida para que ele não avance no que Deus tem. Só que a palavra do Senhor nos liberta, a palavra do Senhor nos transforma, a palavra do Senhor nos cura. Por isso eu fico feliz da igreja estar cheia hoje, porque estamos recebendo uma palavra que nos cura. Jesus trabalhava dessa forma. Jesus se ocupava plenamente, o tempo inteiro ele estava envolvido com o trabalho dele. Jesus era esta pessoa e ele é o nosso modelo. Jesus se esforçou, Jesus foi até a cruz do Calvário por nós. Jesus foi até a última gota, diz a palavra do Senhor, de o seu sangue derramado por nós naquela cruz. Isto é um milagre, isto é o que nos deu a redenção, isto é o que nos levou a Ele, isto é o que vai nos levar para o céu, isto é o que vai fazer com que nós estejamos de pé no dia em que Ele voltar, sim. Mas isso também nos mostra como caminhar nessa terra, começar e não parar, ir até o fim, confiar até o fim. O ano ainda não acabou, meu irmão, está longe de acabar, apesar de voar, está longe de acabar. Aquilo que você projetou para esse ano vai acontecer. Você vai chegar no final deste ano com o teu propósito na mão, em nome de Jesus. Não desista dele. Jesus em Mateus 12, ele fala de Jonas, e ele diz que Jonas é um sinal. E eu falei aqui na quinta-feira, você pode ouvir na mensagem, eu não quero entrar no tema. Mas a Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias no ventre de um peixe. Muitas pessoas não acreditam nisso. Jonas no ventre desse peixe por 3 dias e 3 noites. Jesus Cristo disse que aquilo seria um sinal para indicar qual tipo de morte ele teria, e que ele ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, no centro da terra, buscando, terminando o seu propósito, tirando das chaves da morte e do inferno da mão do maligno. E assim ele fez. E Jonas era um sinal. Jonas no ventre daquele peixe orava, buscava, clamava, suplicava ao Senhor, porque ele tinha desobedecido, e aquilo tinha sido um resultado da sua desobediência. Mas Deus é um Deus que nos dá a segunda chance, diz a palavra do Senhor. Deus é um Deus misericordioso, meu irmão. Muitas pessoas estão paradas e não confiam mais porque erraram, pecaram. Meu irmão, pior do que o pecado é permanecer nele. O pior do pecado é a iniquidade, que é tornar normal aquilo que é pecado. Se você se arrepender hoje, se você voltar atrás hoje, se você se levantar hoje, independente do que você tenha feito, Deus vai te dar uma segunda chance, meu irmão. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Jonas estava no fundo do mar, na barriga de um peixe. E tem gente que não acredita. E aí, para aqueles que não acreditam, essa semana eu vi uma matéria maravilhosa na Globo News. Está lá no meu Facebook. Você que tem rede social, você pode entrar lá e ver. Um barco grande, rebocador, na costa da África do Sul, um barco nigeriano, afundou, naufragou diante de uma tempestade com 12 homens dentro do barco. Aquele barco naufragou e por 3 dias procuraram o barco naufragado. Encontraram um barco a 30 metros de profundidade. E os mergulhadores começaram a recuperar os corpos dos 12 homens que estavam lá. E enquanto eles recuperavam os corpos, de repente eles viram uma mão se mexendo a 30 metros de profundidade. Naufragado. Uma mão se mexia e eles pensaram: tem alguém vivo? Quando entraram, viram que havia alguém vivo. Harrison, o nome do camarada, cozinheiro do barco. Quando o barco começou a afundar, ele ficou preso no banheiro do barco. E quando o barco começou a afundar, criou uma bolha de ar. E aquela bolha de ar fez com que aquele homem ficasse vivo. E 3 dias depois, isso nos diz alguma coisa. Este homem foi encontrado por aqueles mergulhadores, e aí resgataram aquele homem. Aquele homem, quando chegou na superfície,
Disseram para ele: o que aconteceu com você? O que você viveu lá embaixo? Ele disse: eu vivi dias terríveis, escuridão total, muito frio. Eu ouvia os peixes no fundo do mar comendo os corpos dos meus companheiros. Enquanto eu estava lá, eu ouvia tudo isso. E aí eles perguntaram para ele: tá, e a que você atribui isso? Ele diz: a um milagre. Porque enquanto eu estava, quando o barco começou a afundar, eu comecei a clamar: Jesus me salva, Deus me salva, Deus me salva. E Deus salvou ele, meu irmão, e Deus restaurou a vida dele. E hoje ele está contando o testemunho para nós. Estava lá no fundo do mar, 3 dias depois, confiou no Senhor, confiou na palavra de Deus. Meu irmão, o mesmo Deus que ouviu a oração de Jonas no fundo do mar, que ouviu a oração de Paulo aqui no texto que eu estou lendo para você, que eu comecei a palavra, o mesmo Deus que ouviu a oração do Harrison no fundo do mar, está ouvindo a tua oração onde quer que você esteja, meu irmão. Confia nele, porque ele vai restaurar a tua vida em nome de Jesus. Confia nele, porque ele vai recuperar aquilo que você perdeu em nome de Jesus. Confia no Senhor, meu irmão, porque Deus é verdadeiro, Deus é fiel, Deus é real. Deus é um Deus de impossíveis. Este homem acreditou. Paulo acreditou. Paulo confiava. Paulo se ocupava inteiramente. Paulo se esforçava totalmente. A partir do momento que você vê a transformação, a conversão de Paulo em Atos capítulo 9, você vai ver dali para frente, meu irmão, Paulo viveu muitos anos totalmente dedicado ao projeto que Deus havia lhe dado. Por isso nós estamos hoje pregando Paulo. Por isso nós estamos hoje anunciando esses homens. Confiaram, ocuparam-se e se esforçaram, e hoje são modelos para nós. E não são só eles, tem homens e mulheres andando aí pelo mundo hoje, meu irmão, que nós podemos olhar e dizer: estes são modelos a serem imitados, porque tem o caráter de Cristo dentro deles. São essas pessoas. Paulo aqui, a Bíblia diz que ele está sendo preso, porque estava fazendo a sua missão, pregando a palavra, fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Só que antes disso, antes de chegar aqui, Paulo já tinha sido apedrejado, meu irmão. Em Atos capítulo 14, você vai ver que Paulo foi apedrejado, ao ponto de as pessoas acharem que ele estava morto. Largaram ele fora da cidade, e as pessoas pensaram: Paulo morreu. Lançaram ele para fora da cidade, jogaram como jogam um cachorro morto. Isso nos ensina alguma coisa, meu irmão, porque qual foi o crime que Paulo cometeu? Sabe qual foi o crime que Paulo cometeu em Atos capítulo 14? Curar um homem que havia nascido paralítico. Ele curou esse homem, ele anunciou a salvação a este homem, e as pessoas de início acharam o máximo, como deveria ser mesmo. Imagina você ver um milagre, meu irmão, acontecendo na tua frente. As pessoas acharam maravilhoso. Só que existe, meu irmão, uma doença popular que não é de hoje, já vem desde a época de Paulo. Se chama memória curta. As pessoas se esquecem facilmente das coisas. E a Bíblia vai mostrar que Paulo havia pregado, o povo estava feliz ao ponto de querer idolatrar ele, e ele rasga suas vestes. Só que passou alguns dias, o povo foi se esquecendo, e chegaram alguns homens e incitaram a população contra Paulo e Barnabé. E Paulo foi apedrejado. A ingratidão, meu irmão, é algo que trava tudo o que Deus tem para a nossa vida. Nós temos que tomar muito cuidado, meu irmão, quando nós recebemos dentro de nós o desejo de sermos ingratos, porque isso vem muitas vezes. Quando nós somos ingratos, nós avivamos na memória de Deus Lúcifer, porque o maior ingrato de todos os tempos é ele. A Bíblia nos mostra que quando Deus criou ele para que fosse um modelo de beleza nos céus. Se você lê o profeta Ezequiel, se você lê Isaías, você vai ver nos textos dele que quando menciona a beleza que ele tinha, era uma beleza que Deus dizia mais ou menos assim: quer ver o que de bom tem no céu? De belo eu faço, olha para Lúcifer. Só que aquilo ali para ele não foi suficiente.
Aquilo ali para ele não foi o que ele queria, apesar de Deus ser maravilhoso e não deixar faltar nada. Ele foi ingrato e por causa da sua ingratidão ele caiu. E hoje, meu irmão, quando nós temos esse sentimento dentro do nosso coração, não tenha dúvida nenhuma, meu irmão, que isto é algo maligno. Foi o que esses homens fizeram. Esses homens se esqueceram daquilo que Paulo fez e apedrejaram Paulo, lançaram Paulo para fora da cidade. Só que a Bíblia nos mostra que quando os discípulos de Paulo cercaram ele, achando mesmo que ele estivesse morto, Paulo se levantou. E quando Paulo se levantou, a Bíblia diz que ele volta para dentro da cidade e continua pregando a palavra do Senhor. Não tenha medo de pedradas, meu irmão. Não tenha medo de oposição. Não tenha medo daqueles que não acreditam no teu sonho. Não tenha medo daqueles que foram ingratos com você. Não para por causa da ingratidão. Não para por causa disso, meu irmão. É necessário que nós tenhamos pessoas sim do nosso lado. Paulo, quando se levantou, ele se levantou porque os seus discípulos estavam à sua volta. Estava cercado de pessoas importantes para ele. Mas ele se levanta e começa de novo a trabalhar no seu propósito. E tem muita gente que está parada hoje, meu irmão, por causa da ingratidão, porque pessoas foram ingratas. O ingrato, meu irmão, ele tem algumas características. O ingrato é aquele que sabe quem Deus é na tua vida, porque ele viu aquilo que Deus faz na tua vida. Só que uma característica dos ingratos é ir, Maria vai com as outras. Eles abrem mão daquilo que ele viu Deus em fazer através de você, para ouvirem aquilo que os outros falam de você. Nós vamos passar por isso. Jesus passou por isso. Só que nós, meu irmão, não estamos trabalhando por uma coroa que se junta nessa terra. Nós estamos trabalhando por algo que é eterno. E como estamos trabalhando por algo que é eterno, não podemos determinar os nossos passos ou o que nós vamos fazer por conta daquilo que os outros fazem a nosso respeito, falam a nosso respeito. Mesmo que a gente tenha estendido a mão. Quantas pessoas hoje estão paradas porque foram vítimas de ingratidão? A ingratidão é um veneno, claro que é. Devemos ser gratos, devemos ser diferentes, devemos honrar aqueles que estão à nossa volta. Devemos, meu irmão, nos lembrar que um dia alguém nos estendeu a mão, estender a mão aos outros. Devemos fazer isso, e aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus assim o faz. Só que o mundo é do maligno. Lá fora o problema é grande. Dentro da igreja, às vezes o maligno tenta colocar isso dentro do coração de cada um, promover isso, e muita gente para. Não pare, meu irmão. Não para porque alguém foi ingrato a você. Não deixe o que o Senhor começou a fazer na tua vida porque alguém não reconheceu o que o Senhor fez por você. Não pare de realizar o que você quer fazer porque quem sabe quem está próximo de você não tem reconhecido aquilo que você está fazendo. Se você, meu irmão e minha irmã, está fazendo para o Senhor, você vai viver uma vitória maravilhosa na tua vida. Tenha certeza disso. Paulo foi apedrejado e Paulo saiu dali, voltou para a cidade e depois viajou e foi para Filipe. E quando ele chegou em Filipos, a Bíblia diz que ele começou a pregar a palavra. E quando ele ia pregando a palavra, havia uma mulher que era escrava. E essa mulher via atrás deles o tempo inteiro dizendo: este é o Filho de Deus, Filho de Deus. Está anunciando a salvação, está falando que Jesus Cristo liberta. Essa mulher começa a dizer em Atos capítulo 16, no versículo 16 em diante: estes são homens servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Essa mulher estava falando uma verdade. Só que a Bíblia diz que Paulo estava irritado com essa mulher. E a Bíblia mostra que Paulo ficou irritado com ela por alguns dias, até que ele tomou uma decisão de repreender o espírito maligno que estava na vida dela. Mas como o espírito maligno que estava declarando que ele estava fazendo, anunciando a salvação, por que isso estava incomodando Paulo? Porque Paulo identificou, meu irmão, um problema que às vezes é pior do que aqueles que apedrejam. Nós enfrentamos duas dificuldades na vida.
quando nós estamos caminhando no que Deus quer que a gente faça. O primeiro são pedras. E ninguém atira pedra, meu irmão, em árvore que não dá fruto. Ninguém atira pedras em quem não faz a diferença. Se você está recebendo pedrada é porque você está fazendo algo de bom. Então são coisas que a gente encontra na vida. Primeiro é pedradas, quando nós andamos no que Deus quer que a gente faça. Uma outra realidade muito perigosa, e Paulo reconhece aqui, que são tão letais quanto os apedrejadores, são os bajuladores, meu irmão. Toma cuidado com os bajuladores. Como é que você reconhece os bajuladores? Colocando Deus cada vez mais dentro do teu coração. Aqui entra a importância da oração, do compromisso com Deus, do relacionamento com Deus, da intimidade com o Senhor. Porque a Bíblia diz que Paulo estava indo orar. Paulo estava procurando um local de oração. Paulo era um homem de oração. E essa mulher ia atrás dele o tempo inteiro dizendo isso, e aquilo estava incomodando ele. Por quê? Porque quando nós oramos, meu irmão, quando nós temos intimidade com Deus, Deus nos dá um dom chamado discernimento. Este dom, meu irmão, é fundamental, fará toda a diferença para você romper na tua vida, em nome de Jesus. Discernimento. Lá no Salmos 12, verso 12, Davi escreve que os bajuladores têm sempre segundas intenções. E muita gente caiu, meu irmão, nessa vida, não foi porque atiraram pedra, foi porque caíram na ilusão, meu irmão, daqueles que chegam perto de nós para aparentemente nos fazer o bem, descobrem a nossa intimidade, fazem parte da nossa vida pessoal, se relacionam conosco, e quando tem a primeira oportunidade, derrubam os sonhos que Deus tem para a nossa vida, porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. E às vezes ele se apresenta como anjo de luz, diz a palavra do Senhor, sapatinho de cristal. O discernimento de Paulo fez com que ele entendesse isso. O discernimento de Paulo fez ele reconhecer qual era a diferença. Como eu disse para você, é muito necessário, meu irmão, é muito importante nós reconhecermos. Um talento, quando é reconhecido, nós animamos aquela pessoa, nós agregamos valor àquela pessoa. Só que, meu irmão, muitas pessoas batem nas nossas costas, e o intuito deles é nos destruir lá na frente. Discernimento espiritual. Por isso que a igreja tem que orar, por isso que a igreja tem que ter intimidade com Deus, por isso que o nosso momento com Deus é tão importante, porque Deus fala aquilo que ninguém vê, Deus revela aquilo que ninguém está prestando atenção, Deus nos mostra a diferença nas atitudes das pessoas, naquilo que está acontecendo à nossa volta. Quantos livramentos você pode ter durante a tua caminhada nessa semana, se Deus te der o dom chamado discernimento espiritual. Reconhecer as coisas que são de Deus e as coisas que não são. A palavra do Senhor diz que a paz de Cristo deve ser árbitro em nossas decisões. Paulo estava incomodado. Se você tem o Espírito Santo de Deus dentro do teu coração, meu irmão, se você tem feito a tua parte, e você vai fazer uma negociação durante essa semana, e parece ser uma negociação ótima, mas se o teu espírito não está em paz, não faça, porque Deus está te dando o discernimento. Deus não vai se intrometer na tua negociação. Deus não vai te impedir de fazer aquilo que você quer fazer, porque você tem o livre-arbítrio. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem também o discernimento. E muitas vezes, meu irmão, nós nos arrependemos e depois nós dizemos: eu sabia que eu não deveria ter feito. Foi o Espírito Santo de Deus que avisou. E o Espírito Santo de Deus olha para você e diz: eu falei para você não fazer. E aí a gente vem para a igreja, e aí a gente se entristece, e aí a gente se desanima, e aí a gente quer voltar atrás. A Bíblia diz que a nossa insensatez causa a nossa ruína, mas o nosso coração se volta contra o Senhor. Deus muitas vezes, meu irmão, fala lá no íntimo: não faça, presta atenção, vai por aqui, vai por ali. Mas Deus nos deixa livre para decidirmos. Acredite, meu irmão, na voz do Espírito Santo de Deus dentro do teu coração. Acredite no discernimento espiritual. Acredite que Deus está com você, que Deus está te protegendo. Ouça
Aquela voz que vem aqui dentro, meu irmão, dizendo para você, alertando você, porque isso vai nos impedir de sofrermos muito nessa vida. Paulo entendeu isso e Paulo sabia. Paulo poderia ter dito para aquela mulher: não, vem cá, prega junto conosco. Mas não era um espírito imundo. Era alguém, meu irmão, que iria trazer algo muito mais prejudicial. Paulo, a Bíblia diz que ele repreende esse espírito. E esse espírito, essa mulher é liberta. E quando essa mulher é liberta, Paulo entendia que o problema não era a mulher, o problema era o que agia atrás dela. Paulo entendeu isso. E às vezes nós não entendemos que aquilo que está provocando muitas vezes dificuldades em nossa vida não é uma pessoa, mas é o que age através dessa pessoa. A nossa oração não é contra alguém, a nossa oração é contra principados e potestades, diz a palavra do Senhor. Paulo entendeu isso, Paulo libertou aquela mulher, e aquela mulher, após ser liberta, aqueles que a escravizavam aquela mulher se levantaram contra Paulo, e Paulo e Silas foram lançados num cárcere, e a Bíblia diz que era um cárcere inferior. A Bíblia diz que antes daqueles homens serem lançados no cárcere, Paulo e Silas foram severamente, diz a palavra do Senhor, açoitados, severamente açoitados. E nós desistimos, meu irmão, por coisas tão menores. Nós paramos por coisas tão inferiores a isso. Por isso que é importante nós olharmos. Lá em Hebreus, a carta aos Hebreus diz que na luta contra o nosso pecado, na luta contra o nosso erro, nós não chegamos ao ponto de derramar o próprio sangue. E às vezes nós desistimos, meu irmão, por coisas menores. Não vamos mais à igreja por causa do irmão que não nos deu a paz do Senhor. Não queremos mais trabalhar numa empresa porque tem alguém lá que descobriu que você é crente, e agora que você é crente, ela vira as costas para você. Às vezes estamos na faculdade, estamos num curso, estamos lá porque Deus nos colocou lá, abriu portas para nós estarmos lá, e nós temos vergonha de dizer que pertencemos a Cristo, porque alguém vai rir de nós, alguém vai falar, vai debochar, alguém vai desprezar. Esses homens, a Bíblia diz que foram severamente açoitados e lançados num cárcere inferior, o pior lugar da prisão. E enquanto eles estavam lá, meu irmão, machucados, feridos, você não vê eles dizendo: ó Deus, por que, tadinho de mim? Você não vê eles cogitando uma possibilidade. Paulo falando com Silas: pois é, né, Paulo? Silas falando com Paulo, Paulo falando com Silas: pois é, Silas, tá vendo aí, nós estamos servindo a Deus, e olha aqui, todo machucado. O que adianta eu servir a Deus? O que adianta eu andar com o Senhor se quando eu saio na rua eu levo chicotada? O que adianta eu ser fiel a Deus se quando as pessoas me veem, elas me tratam com severidade? O que adianta, Silas? Ó Deus, eu vou abrir mão, eu não quero mais saber disso. Essa é a oração que nós fazemos às vezes. Este é o desejo que nós temos às vezes. Só que a Bíblia diz, meu irmão, que Paulo e Silas não faziam isso. Era perto da meia-noite, e eles estavam cantando e orando. Cantando, adorando e orando, ligados no Senhor, meu irmão, orando a Deus e cantando, porque eles sabiam, meu irmão, que apesar de ter passado o que eles estavam passando, pelo que eles passaram, Deus estava com eles e tinha um propósito para a vida deles. Não importa onde você vá, meu irmão. Tem irmãos que quem sabe estão aqui em prisões existenciais, problemas que têm te aprisionado, situações que têm tirado, meu irmão, quem sabe a tua liberdade em alguma área da tua vida. Se você está em Deus, aí onde você está por um propósito específico do Senhor. Adore ao Senhor, ore ao Senhor, cante ao Senhor quando você tiver a oportunidade, porque de repente o Senhor vai mudar a tua história em nome de Jesus. De repente, meu irmão, a Bíblia diz que foi de repente. A palavra do Senhor diz que enquanto eles cantavam, enquanto eles oravam, de repente houve um violento terremoto. Não foi enquanto eles murmuravam, não foi enquanto eles desistiam,
Não foi enquanto eles trocavam lamentos, foi enquanto eles oravam e cantavam. Enquanto eles fizeram isso, de repente veio um violento terremoto, e aquele terremoto abalou todas as estruturas daquela cadeia em que eles estavam, e eles ficaram livres, foram libertos pelo nome poderoso do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Tudo, meu irmão, que está nos aprisionando, tudo que está nos prendendo, tudo que está trazendo para a nossa vida, meu irmão, essa sensação de que a nossa liberdade tem sido tirada, tudo isso perde a força quando nós oramos e adoramos ao nome do Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos pelo Senhor. Paulo estava lá sem entender até o momento, até que o Senhor fez o que fez. E quando o Senhor fez o que fez, a Bíblia diz que enquanto eles adoravam e oravam, os presos ouviam eles. Porque é isto que acontece, meu irmão, quando você adora e quando você ora. Aqueles que não sabem o que será da sua vida, eles começam a te ouvir, porque onde a palavra de Deus entra, ela é reverenciada. Essa semana eu estava vendo um vídeo do Cid Moreira no Altas Horas, um programa que estava cheio de artistas, cantando só aquelas músicas de se eu te pego, seu isso, seu aquilo. E ele no meio daquilo tudo sendo luz. De repente o Serginho deu ali um minutinho para ele declarar uma palavra, e ele começa a ler 1 Coríntios capítulo 13, o amor, a supremacia do amor. E ele começa a recitar o capítulo 13 inteiro de 1 Coríntios. E no final, quando o texto diz: ainda que eu tivesse falasse a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Seria como um prato que soa, como um sino que retine. E o texto termina dizendo que agora permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. E o maior, porém, é o amor. Eu não tenho a voz do Cid Moreira, mas mesmo que nós não tenhamos a voz do Cid Moreira, o que importa, meu irmão, é a palavra de Deus. E se nós manifestarmos a palavra do Senhor, ela é reverenciada, e aqueles que estão presos encontram a liberdade. Sabe o que aconteceu quando ele terminou? Todo o programa se colocou de pé e começou a aplaudir ao nome daquele que é digno de honra, de glória e de adoração. Todos ficaram ouvindo, não se ouvia um pio, meu irmão, porque era o Cid Moreira? Não, porque era a palavra de Deus sendo ministrada. E é isso que a palavra do Senhor provoca. Por isso que nas prisões em que nós estamos, nas dificuldades em que nós enfrentamos, se nós estamos com Deus, meu irmão, porque existem prisões na nossa vida que são consequências dos nossos erros. Ali é momento de se arrepender, de pedir perdão, de pagar o que deve, e quando sair, ter de novo uma oportunidade de fazer diferente e construir uma nova história. Mas existem prisões que nós olhamos e diz: por que, Senhor, que eu estou aqui? Não existe motivo de culpa na minha vida para eu estar aqui. Se não tem culpa, meu irmão, é porque Deus tem uma missão para você. Adore ao Senhor neste momento, engrandeça o nome do Senhor neste momento, ore ao nome do Senhor neste momento, porque a Bíblia diz que Paulo fez isso, Silas fez isso, e as cadeias se romperam. E sabe o que aconteceu, meu irmão? Nenhum preso fugiu, nenhum preso saiu dali, nenhum preso saiu correndo. Sabe por quê? Porque é melhor ficar no cárcere inferior com a presença de Deus na nossa vida do que estar na liberdade sem a presença de Deus. Aqueles presos, quando a prisão se rompeu, meu irmão, eu imagino que a primeira coisa que se faça quando abre a porta de uma cadeia, se o carcereiro esquecer a porta aberta, meu irmão, não fica nenhum, vai fugir. Quem é que quer ficar dentro de uma cadeia? Quem é que quer ficar numa penitenciária? Só que a Bíblia diz que nenhum deles saiu. Sabe por quê? Porque ali estava a presença de Deus. Se a presença de Deus está na tua vida, meu irmão, permaneça onde você está. Ainda que não seja aquilo que você está esperando de Deus, permaneça onde você está. Não saia da presença do Senhor, porque chegará o tempo que o Senhor vai te exaltar nessa terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se coloque de pé. Eles não saíram dali. Porque eles não saíram dali, um carcereiro se converteu, toda a sua família se converteu. Deus tirou eles dali com honra, porque os mesmos que açoitaram eles no outro dia vieram
para pedir perdão por que fizeram. O carcereiro perguntou a Paulo, ele ia se matar. E ele perguntou a Paulo: o que eu faço para ser salvo? E Paulo diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você creu no Senhor Jesus, meu irmão, quem sabe hoje você está ainda em prisões, mas conheceu Jesus através de outra pessoa que estava com você. Eu quero dizer para você que chegará o tempo que toda a tua casa será salva. Paulo saiu da prisão e foi para a casa daquele carcereiro. Silas foi com ele, pregaram a palavra, eles foram batizados, as suas feridas foram lavadas, Deus restaurou. E a Bíblia termina dizendo que eles estavam, meu irmão, numa grande alegria, uma grande festa, porque houve salvação. Deus, no final da nossa história, no final do nosso caminhar, no final disso que você está passando hoje, meu irmão, vai celebrar uma grande vitória na tua vida em nome de Jesus. Você vai celebrar. Se você não desistir, se você caminhar, se você se esforçar, se você permanecer firme, se você olhar para esses exemplos e ver, meu irmão, que eles não desistiram, confiaram, ocuparam-se e se esforçaram, eu creio que na sexta-feira você vai chegar com um testemunho vivo do Senhor na tua história. Eu creio que no domingo que vem você chegará aqui agradecendo a Deus por uma vitória maravilhosa que Ele te deu. Porque Deus é um Deus que está do lado, meu irmão, daqueles que se esforçam. Deus é um Deus que está do lado daqueles que confiam nele. Independente da situação onde nós estivermos, o mais importante é nós termos a presença de Deus na nossa vida. Se essa palavra serviu no teu coração e você quer nessa noite colocar a tua vida na presença do Senhor, você quer dizer a Deus: eu confio em Ti, eu quero andar contigo, eu quero ocupar-me com o Senhor, eu quero me esforçar e não mais voltar atrás. Eu caí, eu errei, eu pequei, mas hoje eu quero me colocar de pé de novo. Hoje eu quero renovar a minha aliança contigo. Se você é essa pessoa, meu irmão, que quer se colocar na presença do Senhor, saia do teu lugar, vem à frente. Vamos orar em nome de Jesus, vamos adorar a Ele. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és a minha salvação. Eu sei, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és a minha salvação. Adore ao Senhor, busque o nome dEle neste momento. Que sirva como exemplo para cada um de nós aquilo que eles fizeram. Eles estavam orando e adorando, orando e cantando, orando e buscando ao Senhor. Declare essa canção de amor ao Senhor agora, porque hoje é uma noite, meu irmão, que os grilhões serão rompidos, que as cadeias serão abertas, que você encontrará liberdade na tua vida em nome de Jesus. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és
minha salvação. Aleluia. Querido Pai, amado Espírito Santo, te adoramos, Senhor, neste momento, Pai. Deus, entramos na Tua presença neste momento, Senhor, gratos ao que o Senhor tem realizado, Senhor. Gratos, Deus, porque o Senhor tem estado conosco em todas as situações, Pai. Às vezes não entendemos, Deus. Às vezes, Senhor, não percebemos, porque nos falta, Deus, o discernimento espiritual. Nos falta o entendimento, Deus, da Tua ação, Pai, que às vezes é complexa em nossas vidas. Por isso, neste momento, Espírito Santo, eu te peço, venha, Deus, venha, Pai, distribuindo sobre aqueles que estão aqui nesta noite, Pai, o dom do discernimento espiritual. Dá-nos, Deus, o entendimento, Senhor. Dá-nos o discernimento, Pai. Dá-nos, Senhor, a sabedoria, Pai, para realizarmos, Pai, aquilo que o Senhor quer. Para entendermos, Deus, aqueles que estão perto de nós, aqueles que se aproximam de nós, Senhor. Entendermos, Deus, aqueles que são enviados pelo Senhor e aqueles que muitas vezes são enviados pelo mal, Pai, para roubar a nossa paz, para tirar, Deus, para nos tirar, Deus, do foco. Espírito Santo de Deus, aqui estão, Senhor, filhos e filhas em prisões existenciais, prisões na alma, prisões, Senhor, nos seus sentimentos, prisões financeiras, prisões, Deus, que nos impedem, Pai, de enxergar, de movimentarmos, de chegarmos mais longe, de sairmos do lugar. Presos como Paulo e Silas estavam nos troncos, Senhor. Aqui muitos de nós, Deus, chegamos assim, Pai. Mas mesmo que estejamos desta maneira, Senhor, desta forma, nós estamos aqui orando, Pai. Estamos aqui adorando ao Teu nome. Estamos aqui cantando, Deus, que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos abandonará, que o Senhor não nos deixará, Deus, prostrados. Pai, neste momento, em nome de Jesus, eu te peço que sejam rompidas todas as cadeias, que sejam, Deus, eliminados, Deus, da nossa vida, todos os grilhões, Deus, que nos impedem de caminhar. Deus, dá-nos a liberdade de pensamento, dá-nos a liberdade, Deus, na mente, dá-nos a liberdade contra o vício, Deus. Quem sabe, Deus, foi uma pessoa que nos aprisionou, quem sabe foi um vício, quem sabe foi um sentimento maligno, quem sabe foi um pensamento, Deus, contrário à Tua vontade. Que ele seja eliminado, extirpado, anulado da nossa vida hoje, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos libertos, Senhor. Estamos livres, Senhor. Estamos aptos, Deus, para caminharmos, Senhor. Espírito Santo de Deus, dá-nos uma palavra, Deus, que liberta a vida daquele que está próximo de nós. Dá-nos, Deus, uma palavra, Senhor, que incentiva aqueles que não têm para onde ir, não sabem como chegar nos lugares, porque estão cegos, Deus, em trevas. A Tua palavra nos ensina que nós somos luz, Deus, então nos dá, Pai, nos dá, Deus, esse entendimento de verdade dentro do coração, e que essa semana nós sejamos luz sobre a vida de alguém, que pessoas sejam libertas pela palavra que nos libertou, que cativos sejam libertos pelo mesmo Deus que nos libertou. Espírito Santo de Deus, liberta a Tua igreja, Pai. Restaura aquele que está ferido. Limpa, Deus, as feridas dos açoites da vida, Pai. Severamente açoitados, muitos entraram aqui nesta noite, Deus. Muitos entraram aqui, Deus, pagando um preço alto por fazer o bem, Deus, e receberam ingratidão. Receberam de volta pedras, Senhor. E isso desanimou, Deus, porque somos falhos, somos pessoas limitadas, Deus, que desanimamos. Mas a Tua palavra diz que o Teu Espírito nos fortalece, que o
Teu Espírito Santo nos santifica, que o Teu Espírito Santo nos levanta e que o Senhor não apaga o pavio que fumega. Se chegamos aqui fumegando, Deus, sairemos daqui nessa noite ardendo no fogo do Espírito, cheio de alegria dentro do coração, porque a Tua alegria é a nossa força, Pai. Fortalece, Espírito Santo. Adore ao Senhor. Estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinha em minhas lutas, eu sei que vens agora pra gravar em meu coração. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinha em minhas lutas, eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que Tu és a minha salvação. Você que está aqui na frente ainda, a palavra de Deus diz que eles foram embora, encontraram seus irmãos, encorajaram seus irmãos e partiram felizes, alegres, contentes. É assim que você vai sair daqui nessa noite. Aquilo que te prendia, hoje você está liberto pela glória do nome do Senhor na tua vida. As feridas que você tem, quem sabe ainda são feridas abertas, o Senhor hoje lavou as suas feridas. E chegará um tempo em que essas feridas cicatrizarão. Cicatrizes a gente carrega como sinônimo de cura. Só existe uma cicatriz, um local onde você foi curado. Hoje o Senhor começou a cicatrizar, meu irmão, todas as feridas abertas que estavam na tua vida. Vai embora feliz, porque foi isso que aconteceu com você hoje. Essa palavra, meu irmão, é uma palavra profética para a tua vida. Tudo que te aprisionava, tudo que te prendia, hoje o Senhor está trazendo liberdade para a tua vida. E você vai encorajar outros, você vai transformar a vida de outros através do testemunho que Deus te deu hoje, em nome de Jesus. Se você crê, aplaude e glorifica o nome dEle. Volta para o teu lugar, adorando ao nome do Senhor Jesus. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.